Bom dia, paz esteja convosco, dando início a mais um pão diário nesse dia tão abençoado por Deus para nossas vidas. E todo ser que respira, louve ao Senhor. Que nós possamos hoje louvar a Deus com alegria, glorificando e exaltando o nome dEle. E que nós possamos nessa manhã ter compreensão, discernimento e entendimento daquilo que Deus quer transmitir hoje para nós, quanto palavra, quanto alimento para o nosso espírito, e que nós possamos hoje estar conectados com o Pai, que nós possamos hoje estar buscando a graça, o amor, a misericórdia dEle, para que nós possamos nessa manhã entender aquilo que Deus quer tratar hoje com cada um de nós no nosso coração. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos trazer a paz de Elane, que Deus te abençoe, que nós possamos nessa manhã juntos compreendermos aquilo que o Senhor nessa manhã tem quanto palavra, quanto alimento, nesse dia tão maravilhoso ao qual o Senhor nos deu. Que Deus venha nos abençoar grandemente. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem poderá impedir? Ninguém. Então essa é a convicção, essa é a certeza que nós temos no nosso coração, que se Deus é por nós, ninguém vai ser contra nós. E se agir Deus ao nosso respeito, ninguém vai poder impedir o agir dele sobre a nossa vida. Mas hoje o Senhor traz uma palavra para nós, e a palavra que eu venho falar hoje no pão diário é sobre o perdão. Que o perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. E a falta do perdão é como se a pessoa andasse com uma pedra amarrada sobre os seus pés e que pode levar para o fundo do mal, para o fundo do poço, ou até mesmo para o fim da vida, porque perdoar, amado, é algo libertador. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse perdão. E se Deus nos perdoou, é porque nós também precisamos perdoar. Deus quer nos dar motivo para que nós possamos ser alguém livres e libertos de todo pecado. Porque o pecado, ele nos aprisiona, ele nos prende. E se nós perdoarmos, nós também receberemos perdão. Essa é a verdade que Jesus vem nos ensinar nessa manhã. Esse é o motivo por nós estarmos aqui hoje, ouvindo esse pão diário. E se realmente nós compreendermos que Jesus foi na cruz para perdoar os nossos pecados, o nosso coração vai fluir com amor, com perdão, e que nós possamos nessa manhã sermos perdoados. Amém? O texto que eu quero ler para você está lá no livro de Mateus, capítulo 6, Mateus 6, 12, amém? Vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus e ver aquilo que Deus tem para falar hoje para nós em relação ao pecado, ao que nós devemos perdoar e ser perdoados, porque o pecado, ele nos aprisiona, o pecado, ele é prisão, mas quando nós entendemos que nós precisamos perdoar, o perdão, o pecado, quando é perdoado, ele nos liberta de todo mal. Então, Mateus 6, capítulo 12, vem dizendo assim, a palavra do Senhor. Mateus 6, 12. 6, 12 diz assim: o perdão e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então, a palavra de Deus vem ensinando aqui os discípulos a orarem. Observe que essa é a oração do Pai Nosso, que o Senhor estava ensinando para os seus discípulos em certo momento, quando os seus discípulos lhe pediram que o Senhor os ensinasse a orar. Então, a palavra de Deus, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, nesse versículo 12 vem dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Então, amado, a palavra de Deus implica hoje em perdão, e nós perdoarmos e liberar esse perdão. A palavra frequentemente, perdão, é muito dolorosa para nós, porque é muito difícil, sem dúvida nenhuma, perdoar as nossas ofensas e quem nos tem nos ofendido não é uma tarefa fácil. Acho que uma das exigências mais difíceis que o nosso Deus já pediu para que façamos. Perdoar quem te ofendeu, perdoar quem te magoou, perdoar quem te bateu,
perdoar quem falou mal de você. Não é fácil, não é tarefa fácil. Eu acho que foi uma das tarefas, uma das coisas mais difíceis que Deus perdoou e exigiu para que nós façamos. É fácil perdoar? Não é fácil. É fácil você dar o outro lado para bater? Não é fácil. É fácil você andar 2 milhas? Não é. Então, amado, sem dúvida nenhuma, o perdão foi uma das coisas mais difíceis que Deus pediu para que nós façamos. Jesus nos ensina muito que nós devemos o quê? Nos ensina claramente que nós, então, nós devemos estar disposto a perdoar os outros, para que só assim sejamos perdoados. Então, se eu não libero o perdão, eu não vou ser perdoado. A palavra de Deus vem dizendo para nós como Jesus, ele perdoa. E nós precisamos aprender a perdoar como Jesus nos ensina nessa manhã. Jesus, ele tem poder para perdoar. Jesus tem o quê? Poder para perdoar. Só ele pode fazer isso, nos liberar o perdão. Jesus, quando no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 8, Jesus vem falando que ele tem esse poder para liberar esse perdão. Jesus entrou num barco, ele atravessou o outro lado da cidade. E alguns homens trouxeram para ele um homem deitado paralítico em cima de uma cama, de um leito. Jesus, primeiramente, ele perdoou ali os seus pecados, para só depois ele ser curado. E observe que Jesus conhecia o coração e o pensamento daqueles fariseus que também estavam lá, dizendo: quem é esse que até perdão quer perdoar? Ninguém pode perdoar pecados. E Jesus disse que ele tinha todo o poder, toda a autoridade na terra para perdoar pecados. Ele rebate os fariseus, os pensamentos dos fariseus. E observe que primeiro ele, para aquele homem levantar daquele leito, para que ele levantasse daquela maca, no versículo 8 diz assim, ó: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta-te, pega a sua maca e vá para casa. E ele foi, levantou-se. Vendo isso, a multidão, cheia de temor, glorificou a Deus, e de tal autoridade que ele tinha até mesmo para perdoar o quê? Pecados. Então, amado, Jesus, ele perdoa nessa manhã. Ele tem esse poder, ele tem essa autoridade para nos perdoar de todos os nossos pecados, tudo aquilo que tem nos afastado da presença de Deus, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas não a morte talvez física, mas a morte espiritual. E o que Jesus está nos querendo nos ensinar nessa manhã é que ele conhece o nosso coração, ele sabe como estamos e ele quer nos perdoar, porque só assim, quando a gente for perdoado, que a gente liberar perdão, só assim ele vai poder fazer o que ele fez com esse paralítico: levanta e anda. Ele vai poder dizer para você: recebe o teu milagre, toma posse das bênçãos de Deus para a tua vida. Jesus, ele é fiel para nos perdoar. Jesus, ele é o quê? Fiel para nos perdoar. Olha o que ele fala para nós no livro de João, capítulo 1, a versículo 7 e 9. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, do seu Filho, nos purificará de todo o nosso pecado. E se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Então não adianta, nós temos que andar na luz, nós temos que estar debaixo da obediência de Deus, nós temos que ser purificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E se nós afirmarmos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. E se nós confessarmos todos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar cada um dos nossos pecados e nos purificar de todo o mal. Então Jesus, ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Jesus, ele perdoa, e não importa o pecado, não importa a infração, não importa o pecado que você tenha cometido, mas ele sempre vai nos perdoar. Então Jesus disse no livro de Mateus, no livro de Lucas capítulo 7, então disse Jesus a Simão: tenha algo a dizer a você, diga-me, mestre. Depois os homens duvidaram de certo, e ele deveria... O livro de Mateus vem contando a história de 2 homens que haviam uma dívida alta e uma dívida menor, e que o homem que devia muito, ele foi perdoado pelo seu devedor, mas aquele homem que foi perdoado, ele não soube perdoar, ele não perdoou aquele que devia também para ele. Então no versículo 47 ele diz: portanto vos digo, muitos pecados deles foram perdoados,
pois ele amou muito. Mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco será amado. Então, amado, Deus, Jesus, ele tem poder para nos perdoar, ele tem poder para perdoar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e aquele que é muito perdoado, esse será muito amado na presença de Deus. Então, amado, eu sei que não é fácil liberar perdão. Talvez você esteja chateado com alguém, magoado com alguém, guardando rancor de alguém, e isso está fazendo mal para você. Jesus, nessa manhã, ele quer te amar muito, porque ele quer que você venha liberar perdão, para que ele também venha te perdoar muito também. O que Jesus nos ensina sobre perdão, ele nos ensina que nós devemos perdoar, porque se nós perdoarmos, nós também seremos o quê? Perdoados. E se nós não perdoarmos, nós não temos como ser perdoados diante de Deus. Ele nos ensina que nós devemos estar dispostos a perdoar, independente de quem seja, de algo, de alguém, do que ele lhe fez. Não seja a pessoa que receba primeiramente perdão, seja você a pessoa que vai lá e pede o perdão, ainda que você esteja com a razão, ainda que você esteja certo, ainda que você esteja sendo a pessoa ofendida, ainda que você tenha sido a pessoa machucada, talvez insultada, humilhada, mas aprenda com o nosso Jesus nessa manhã. É melhor perdoar para que nós sejamos perdoados, para que nós venhamos ser amados do Pai, para que nós venhamos ser muito, muito amados, porque quanto mais você é perdoado, quanto mais você pede perdão, mais você é amado de Deus, e Ele quer fazer isso nessa manhã, Ele quer nos ensinar isso nessa manhã. Ele quer que nós venhamos, Ele quer nos ensinar, Ele nos ensina que nós devemos perdoar, independente do que seja, independente de qual seja a ofensa, de qual seja o problema. Ele quer nos perdoar, Ele quer nos ensinar que nós devemos estar dispostos a perdoar. Eu sei que não é fácil. Talvez você tenha mágoa de alguém, talvez você esteja magoado com alguém, talvez você esteja sentido com alguém, talvez alguém tenha lhe humilhado, talvez alguém tenha lhe maltratado, talvez você esteja passando por um momento difícil da tua vida porque alguém está fazendo você sofrer. E isso tem guardado uma mágoa, um rancor, uma tristeza, uma angústia dentro de você. Então que nessa manhã você possa aprender com esse ensinamento do Pai, que Jesus ele tem esse poder para perdoar pecados, que Jesus ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, e que Jesus ele perdoa, não importa o pecado que você tenha cometido, porque para Jesus não existe pecadinho nem pecadão. Para Jesus não existe que você tem um pecado maior do que o outro. Entenda que as pessoas escolhem pecados para acusar as pessoas. Escolhem pecados maiores, o homicida, o adultério, a fornicação, o matar, roubar. Mas esquece que nós também devemos ser perdoados de uma pequena mentira. Porque para Jesus o nosso pecado não tem tamanho. Para Jesus tudo é pecado diante dele. E ele nos ensina hoje que ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Ele tem autoridade para nos libertar. E esse pecado, às vezes, amado, ele nos arrasta para o fundo do mar. É como se nós caminhássemos com um peso sobre as nossas costas. É como se nós andássemos algemados. É como se nós andássemos com uma pedra sobre nossos pés, que a qualquer momento pode nos afundar. Mas que o perdão, ele é libertador. O perdão, ele tira prisões. O perdão, ele nos livra de todo o jugo, de toda a condenação do diabo. O perdão, ele traz o refrigério, ele traz a paz, ele traz a leveza do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu sei que perdoar é uma das tarefas mais difíceis que o nosso Deus pede para nós, porque não é fácil perdoar, mas o Senhor está nos ensinando nessa manhã que nós devemos perdoar os nossos ofensores, assim como nós também somos perdoados. Que nós possamos dessa manhã tomar essa decisão de perdoarmos, de entendermos que é necessário, é uma necessidade nossa, até mesmo para que nós não venhamos adoecer, para que nós não venhamos estar com o nosso coração ferido, a nossa alma machucada, para que nós venhamos não estar oprimido pelo diabo por conta da falta de perdão. Deus ele está falando com você. Você talvez hoje tenha pedido uma resposta para Deus e Deus está falando com você, que nós
nós precisamos perdoar para sermos perdoados, nós precisamos liberar perdão, até mesmo para aqueles que nos machucaram, para aqueles que nos ofenderam, para aqueles que nos detonaram, para aqueles que nos magoaram. A palavra de Deus vem nos ensinando isso nessa manhã, que eu devo liberar perdão para que eu venha a ser perdoado. Quanto mais eu libero perdão, mais eu sou amado do Pai. Quanto mais o perdão vem sobre a minha vida, mais Deus vai me amar pelo fato de eu está fazendo aquilo que Ele está nos ensinando nessa manhã. Deus, Ele está nos ensinando nessa manhã. Jesus tem essa autoridade para liberar esse perdão sobre a nossa vida. E Ele quer nos liberar essa manhã. Lembre-se que na passagem de Mateus capítulo 9, os amigos levaram um paralítico numa maca diante do Senhor. E diante do Senhor aquele homem estava. E Jesus olhou para o coração dele. Jesus não tocou nele e logo curou. Jesus liberou perdão para aquele homem. Jesus perdoou os seus pecados. Então, amado, se você precisava de uma resposta de Deus, se você está precisando de um milagre, Deus quer liberar esse perdão hoje sobre você, para que Ele possa te dizer: levanta e anda, caminha e anda, recebe o teu milagre. Peça perdão, peça perdão. Eu sei que não é uma tarefa fácil, eu sei que o Jesus está pedindo para nós e nos ensinando nessa manhã. Talvez pedir perdão seja a tarefa mais difícil que Jesus tenha nos pedido, mas é necessário, amado, é necessário para que nós venhamos ter crescimento na nossa vida espiritual, sentimental, financeira, em todas as áreas da nossa vida. É necessário que nós venhamos andando na luz como Ele nos ensinou. Porém, se nós andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão com os outros, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue do seu Filho, que nos purificou e nos purifica de todo pecado. Jesus não morreu em vão, amado. Jesus morreu e derramou o seu sangue para que eu e você fôssemos libertos de todo o pecado. E o pecado vem através da falta de perdão. E nós precisamos hoje, nessa manhã, pedir perdão até mesmo para Deus, para que nós possamos ter intimidade com Ele, para que nós possamos ter relacionamento com Ele, porque nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. E para que nós precisamos o quê? Hoje pedir perdão, para que esse pecado, esse peso do pecado, esse jugo do pecado, ele venha sair da gente, para que a gente possa estar livre para adorar o Senhor, para glorificar o nome dEle, para ter intimidade com Ele, para que nós possamos viver a conviver com Ele. Por isso nós precisamos hoje ser liberados de todo o pecado, para que a gente possa ter intimidade com Deus, para que nós possamos ter relacionamento com Deus, porque o pecado e a falta de perdão nos afasta de Deus. E Ele está falando que nós temos que andar na luz como Ele anda. Nós temos que ter comunhão com Ele e com os outros. E isso é importante. Ele diz que a comunhão não é só com Ele, é com os outros. E isso nós conseguimos e nós vencemos através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Para quê? Para nos purificar de todo pecado, para nos purificar nessa manhã. Então, amado, Jesus veio nessa manhã para nos purificar, para nos selar, para nos lavar com esse sangue que é purificador, esse sangue que nos liberta de todo pecado. E no versículo 8 ele diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Por quê? Nós pecamos todos os dias, seja em gesto, pensamento, atitude, mas o Senhor quer nos perdoar. Sejamos que nem Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu amo o Salmo 51, leio o Salmo 51, porque ele diz: Senhor, eu nasci no pecado já concebeu a minha mãe, eis que o meu pecado está sempre diante de mim, mas me perdoa, me lava com isopo, ficarei limpo, me lava e ficarei mais alvo que a neve. E ele diz: Senhor, não aparta de mim o teu espírito. Observe que Davi, ele não enganava a si mesmo, ele sabia que ele era pecador, um homem sanguinário, um homem perverso, porque matou milhares, 10 milhares, né? Tem até um louvor que fala de Saul e de Davi. Saul matou tantos e Davi matou milhares. Então, amado, observe, um homem que adulterou, um homem que teve muitos pecados e muitas falhas, mas era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se botava, ele não se enganava a si mesmo, ele reconhecia que ele era pecador,
perdoou e que ele dobrava os seus joelhos. A palavra de Deus, que várias vezes a palavra de Deus nos mostra Davi rasgando as suas vestes, tirando a roupa de rei, botando pano de saco, se botando em humilhação, rosto no pó e pedindo perdão pelos seus erros, pelas suas falhas, pedindo perdão, amado, pedindo perdão. O Senhor hoje veio com essa palavra no pão diário, que nós devemos perdoar para ser perdoado. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Então Deus está falando com você. Você quer milagre? Você quer resposta de Deus? Deus está falando para você. Há uma necessidade de nós hoje dobrarmos os nossos joelhos e nos humilharmos na presença do Senhor. Para quê? Para que nós venhamos ser purificados. Para quê? Para que nós venhamos ser perdoados e que nós possamos ter comunhão um com os outros e que nós possamos estar na presença de Deus. O perdão, amado, é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada nas suas pernas, que lhe prende, que lhe trava e que pode levar você para o fundo de um poço ou até mesmo para o fundo de um mar. Deus, Ele nos perdoou, Ele nos perdoa e Ele quer que nós venhamos também fazer isso. Nós precisamos ter comunhão com Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus e nós precisamos nessa manhã estar diante do Senhor, pedindo perdão de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões e de todas as nossas iniquidades. Que Deus possa hoje falar no teu coração, que você possa trazer à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que faz você hoje diante de Deus estar ouvindo essa palavra. Eu quero te dizer nessa manhã, a palavra mesmo diz: se você for levar a tua oferta no altar do Senhor, e se ali o Senhor trouxer a tua memória, que você precisa pedir perdão para alguém, que você precisa acertar com alguém, que você vá lá e se acerte, só depois venha na presença de Deus. Deus está falando com você hoje. Libere esse perdão, muda esse contexto, muda essa história, constrange essa pessoa que quer te fazer o mal, sabe como? Fazendo o bem, liberando o perdão. Essas pessoas, elas vão ser constrangidas pelo amor de Deus que está em você, porque você é superior e você vai viver o extraordinário de Deus. Porque, amada, eu sei que não é fácil você perdoar. Talvez não seja fácil você falar com essa pessoa que está te humilhando, mas faz diferente nessa manhã, faz diferente nesse dia, faz diferente para a tua vida. Os humilhados serão exaltados, diz o Senhor nessa manhã. Aqueles que estão humilhando você, eles vão ser constrangidos pelo amor de Deus que está em você. Então, amado, faça diferente. Não deixa que essa falta de perdão vire um câncer em você. Não deixa que essa falta de perdão venha amargurar você. Não deixa que essa falta de perdão deixe você uma pessoa triste, uma pessoa amarga. Não é isso que Deus tem para você. Faça a diferença, diz o Senhor nessa manhã. Faça o que Ele ensinou para os seus discípulos. Perdoai aqueles que nos ofenderam. Perdoar. Esse é um dos maiores segredos que o Senhor passa nessa manhã para nós, para que nós possamos viver bem fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, até mesmo financeiramente. Porque, amados, quando nós liberamos perdão, Deus, Ele atua em todas as áreas da nossa vida. E aquilo que era jugo do diabo, aquilo que o Satanás nos acusava diante da presença de Deus, não existe mais. Eu vou dar um exemplo para você. Na Bíblia, no livro de Jó, por que você acha que Deus se adiantou a falar de Jó para o diabo, quando ele está ali no meio dos seus santos? Porque observe que nem os santos perceberam que o diabo estava lá, mas o diabo não engana a Deus. Por que Deus se adiantou em falar do seu servo Jó para o Satanás, para o diabo? Porque com certeza, provavelmente, isso não está escrito, mas eu estou conjecturando, que ele foi lá para acusar Jó. Por quê? Porque Jó, ele orava pelas festas que os filhos davam. Jó orava pelos seus filhos. Mas o Senhor Deus diz: olha, viu lá meu servo Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do caminho do mal. Observe que para que Satanás viesse tocar em Jó, foi preciso uma autorização do próprio Deus. E Deus conhecia o coração de Jó e sabia o passado, o presente e o futuro de Jó. Deus sabia a integridade de Jó. Mas o diabo foi o quê? Acusar diante de Deus. Amado, quando a gente não perdoa, quando a gente está preso em falta de perdão, o diabo tem como nos acusar diante de Deus. Então, amado, quando você dobra o teu joelho
joelhos, que você pede perdão pelos seus pecados, que você confessa seus pecados, que você pede perdão para quem você ofendeu, até mesmo para quem tem te ofendido, como ele nos ensinou hoje na palavra, que foi essa palavra, perdoar quem tem nos ofendido, ele não tem como te acusar. Por quê? Porque você está diante de Deus com teus pecados e você tem sobre si um advogado justo e fiel, que é Jesus Cristo, que vai te defender diante do Pai quando o diabo for te acusar dos teus pecados. Por quê? Porque quando a gente confessa para Deus, ele joga no mar do esquecimento e ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. E da onde superabundou o pecado, da onde abundou o pecado, diz a palavra do Senhor, vai superabundar a graça de Deus. Então, amado, que nessa manhã o nosso coração esteja disposto a perdoar, que o nosso coração esteja livre de toda a condenação do diabo, de todo o jugo do pecado, de todo o fardo que Satanás tem botado em você. Talvez você não viva mais feliz, talvez a tua tristeza nem exista mais, talvez Satanás tenha roubado a tua felicidade, a tua alegria por conta de uma ofensa, e isso marcou você, deixou mágoa, rancor, ódio. Deus está falando com você nessa manhã. Renove a sua mente. Renove a sua mente. Romanos capítulo 2, versículo 2. Não se conformeis com isso. Quando ele diz não se conformeis com esse século, é não se conformeis com a falta de perdão, com essa ofensa, para que só assim você venha viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que essa palavra do Pão Diário hoje possa te orientar. Que essa palavra hoje venha me orientar. Que essa palavra faça a gente liberar perdão até mesmo para os nossos inimigos. E eles serão constrangidos pelo amor de Deus. Então que nós possamos hoje liberar perdão para que sejamos perdoados diante da presença do Senhor. Amém? Mas vamos orar e vamos pedir para que Deus venha tratar o nosso coração, para que Ele venha tirar a raiva, o rancor, o ódio, a mágoa, a humilhação, a falta de perdão, o perdão que também não foi liberado para nós. Faça a sua parte. Um dia eu conversava com uma pessoa e eu falava sobre o perdão, e essa pessoa foi pedir perdão para a pessoa e a pessoa não perdoou. E ela veio: pastora, eu fiz o que a senhora mandou. Essa pessoa chegou para mim chorando: eu fiz o que a senhora mandou, a pessoa disse que não me perdoa. Eu disse: glória a Deus que você fez, porque diante de Deus você está bem. Você fez o que era para fazer, você fez a atitude certa. Agora, se a pessoa lhe perdoou, isso já é com ela e com Deus. A sua parte você fez. Amém? Então vamos fazer a nossa parte. E que Deus venha nos perdoar com a sua bondade nessa manhã, com a sua graça que é imerecida e com a sua misericórdia que é para sempre. A palavra de Deus diz que ainda não fomos consumidos pela misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. E ela veio hoje em misericórdia sobre as nossas vidas, perdoando os nossos pecados, para que nós possamos também perdoar aqueles que nos ofenderam e que nós possamos ter intimidade e relacionamento com Deus, porque o perdão, ele nos aproxima de Deus e faz sermos amados de Deus. Agora, a falta de perdão nos afasta de Deus, tira a intimidade de Deus conosco, porque o pecado nos separa de Deus. E o perdão, ele é libertador e nos aproxima do Pai. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Eu agradeço a vida de cada um de vocês que tem frequentemente acompanhado o Pão Diário. Um filho meu falou: mãe, não faz live todo dia, isso vai cansar as pessoas, a senhora não vai ter público. Eu disse: não estou fazendo para ter público, eu estou fazendo para alcançar almas que precisam ouvir palavras, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração como alimento. E para você, amado, que está todos os dias ouvindo o Pão Diário, para você que diariamente, não importa a hora, não importa o momento que você está ouvindo, o que importa é que Deus marcou esse encontro contigo, o que importa é que você parou na frente dessa live, é porque Deus tinha algo para tratar com você. E assim vai ser todos os dias. Ainda que não tenham pessoas diariamente frequentando o Pão Diário, assistindo o Pão Diário, e que não sejam sempre as mesmas pessoas, mas que cada dia Deus vai falar com alguém, ainda que sejam 6, ainda que sejam 5, 3. A palavra de Deus diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei presente. Não é multidões, é pessoas, canta, que Deus quer alcançar, pessoas que Deus tem alcançado todos os dias através dessa simples mensagem que você para ouvir ou parou para ouvir, não importa o dia, não importa a hora. Assim como Cláudia Albuquerque, assim como Fátima
Fátima Lima, assim como a Karina, o Ralph, a minha irmã, que tem assistido todos os dias o Pão Diário. Eu sei que isso é alimento para o nosso espírito. O nosso espírito precisa ser alimentado. E muitas vezes, amado, nós não sabemos alimentar o nosso espírito por não sabermos lermos a palavra, por não explanarmos como deveríamos. E Deus está tratando conosco diariamente nesse Pão Diário. Deus tem falado conosco todos os dias, tem trago a paz, o refrigério, a palavra, o alimento. E que nós possamos permanecer todos os dias. E se possível, compartilhe com alguém. Se inscreva no canal do YouTube, Carla Lima, para que você também possa receber mensagens diárias. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, Tu és bondoso, Tu és misericordioso, Tu és o Deus que perdoa pecado, Tu és rico em graça, Senhor. Tu és rico, Senhor. E nessa manhã nós invocamos o Teu nome para que Tu venha perdoar, Senhor, todos os nossos pecados. Que nós aprendamos, Senhor, nessa manhã a liberar perdão. Que nós possamos perdoar uns aos outros. Que nós possamos amar uns aos outros. E ainda que não venhamos amar uns aos outros, Pai, a Tua palavra diz que pelo menos venhamos suportar uns aos outros. Nos guarda nessa manhã, Senhor. Liberta de toda a algema de Satanás, da falta de perdão. Quebra elos, correntes, prisões, Senhor, que estão por falta de perdão, mas que nessa manhã o perdão venha, o milagre aconteça, que a bênção aconteça e que nós venhamos ser livres, libertos de todo o pecado e que nós possamos dizer para Ti, Senhor, só o Senhor é Deus na nossa vida e que nós possamos ser cheios da Tua graça, para quando o pecado vier, nós dissermos para o pecado, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todos os dias da minha vida, para que o pecado não venha, para que eu vença o pecado, para que eu possa dizer não para o pecado. Pai, nos abençoa nessa manhã, nos guarda, nos protege, derrama da Tua unção, da Tua graça, da Tua Shekinah, e que nossos corações possam estar cheios de perdão, e que nós possamos perdoar quem tenha nos ofendidos, que nós possamos liberar perdão, Senhor, e que nós venhamos constrangir com amor aquele que tem tentado fazer o mal para nós, mas que o perdão de Deus esteja sobre a nossa vida. Nos perdoa, Pai, nos perdoa de todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, nos perdoa de todas as nossas iniquidades nessa manhã, e que nós possamos também liberar perdão para os outros, e que nós possamos estar cheios da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, por esse peso da falta de perdão sair sobre nós, mas que o pecado esteja bem longe de nós, para que nós possamos amar uns aos outros. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus esteja conosco todos os dias, todo momento. Tem um dia de bênção, um dia de paz. E se o perdão for difícil para você e ele está vindo através de um pecado, faça como aquele louvor: todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chamam, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. E se você vive a vida de Deus, se você escolheu a Deus, libere perdão nessa manhã, para que você seja a imagem e semelhança de Deus, para que você tenha testemunho de aonde você for, aonde você chegar, que não precise você nem abrir a boca, mas que a pessoa olhe em você a imagem e semelhança de Deus, que as pessoas possam ver Deus em você, que as pessoas possam ver a imagem de Deus em você, que você possa refletir a luz de Deus em você, através do perdão, do amor e da graça de Deus. Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Fique na paz do Senhor Jesus.